A minha intervenção vem com o objetivo de estudar aquelas que são as alterações e configurações que existiram na imprensa católica depois do 25 de Abril. Com essa nova situação criada pelo pronunciamento militar e depois com o processo revolucionário que se desenrola de seguida, a Igreja Católica e mesmo o próprio catolicismo português evidenciam aquilo que podemos definir como um desfazamento, ou seja, um vazio que é criado entre as ideias que estavam dominantes no Concílio do Vaticano II e depois o processo desencadeado pelo 25 de Abril. É esse vazio que agiliza a divisão e os conflitos que existem na Igreja Católica e no catolicismo nacional, tornam-se cada vez mais evidentes e há uma crise, uma própria definição, uma procura de busca de identidade do novo espaço, e em que a imprensa católica é um bom reflexo de tais fenómenos. É esse novo espaço por ocupar, depois uma situação que no caso da imprensa ainda se agrava pelo desaparecimento do Novidades, também pelo problema da ocupação da Rádio Renascença aqui em Lisboa, por um grupo de trabalhadores. Respondem várias publicações que são criadas e algumas já existentes, mas que se alteram para se ajustarem a essa nova dinâmica que passa a existir. Nesse período, e é nessa que podemos considerar uma nova imprensa católica, neste caso, a ideia de ter uma igreja que concilie o socialismo, compatibiliza o socialismo e a democracia com o catolicismo, passa a ser dominante, ao mesmo tempo que uma ideia anticolonial passa também a ser dominante, ao contrário do que acontecia anteriormente. E assim como com raras exceções, como o Atos e a Nova Terra, as publicações passam a ter um cariz mais socialista no geral, pelo menos destas que eu estudei. Com exceção também de algumas, como a Voz Portugalense, a Magnificant, o Boletim Interno do ISET. Podemos depois considerar as novas publicações, como o Atos, o Libertar, a Reflexão Cristã, a Nova Terra, o Fraternizar, que são aquelas em que eu me baseei mais para estudar e que ainda ficou algo por desenvolver, nomeadamente um estudo mais aprofundado se poderia fazer dentro dos temas, dos editoriais, da sociedade, da vida da Igreja, e depois ainda mais o financiamento, as formas de financiamento, os objetivos e o próprio caminho dos vários participantes nessas publicações, que muitas delas não tiveram um papel muito importante e foram de curta duração, mas marcam por terem existido, pela sua existência, apesar de muitas terem sido concluídas, serem publicações com tiragens muito reduzidas, outras um pouco mais com um número mais elevado, mas que marcam uma posição que existiu na Igreja. E é por isso que creio que seja interessante fazer este estudo. Em síntese, eu creio que podemos caracterizar esta nova imprensa, esta nova dinâmica, por 3 pontos. Um que será a criação de uma ideia de uma Igreja que seja compatível com o socialismo e com a democracia. Depois, um reflexo de uma consciência que existe do tempo e dos anos perdidos entre aquilo, como eu já referi, foi o Concílio do Vaticano II e depois o 25 de Abril, que é marcado também por um enorme apelo à ação e ao agir, uma consciência que deve existir no mundo católico, e também a clara divisão, claro, evidenciamento de divisões e dos conflitos que existem na Igreja Católica e no catolicismo. Das publicações que eu já falei, acho que é interessante fazer referência ao boletim interno do ISET, que depois termina, que dá origem à Reflexão Cristã em maio de 1976, um boletim do Centro de Reflexão Cristã.
também a Nova Terra, pelas suas características não marxistas, tem uma posição bastante moderada, que se inicia logo após o 25 de Abril e termina em fevereiro de 1977. O boletim Fraternizar, que é publicado pela comunidade cristã de base Padre Maximiano, pela Nova de Gaia, que tem uma posição de libertação pela luta de classes. São alguns dos temas algumas das publicações que eu acho bastante interessantes. Mas hoje venho aqui falar especialmente de duas, que são aquelas que eu achei mais curiosas, e não só pelo impacto, mas pelas posições que marcam, que é o Atos e o Libertar. Estas duas revistas que nascem logo após o 25 de Abril, embora o Atos seja um pouco posterior, já de 76, mas que marcam, que eu creio ser duas posições até um pouco antagónicas, mas que refletem, no geral, aquilo que serão o posicionamento de maior parte do mundo católico. No caso do Atos, que era uma revista mensal, publicada no início de 1976, que tinha como diretor o João Gomes, há um apelo para um papel, uma maior intervenção dos católicos na nova sociedade, nessa nova sociedade que é criada da Revolução, em que os cristãos devem ter uma participação ativa. O discurso da revista é muito centrado no agir, na ação, e sempre com uma ligação muito grande à justiça e paz, uma grande reflexão em tudo o que é o ideário do Concílio do Vaticano II, e depois marcado estruturalmente por um discurso de sociedade, mesmo nos próprios editoriais, que são as questões sociais. É uma revista que pugna por uma igreja que seja voltada para os pobres e onde tudo o que seja questões sociais, como a terceira-idade, a falta de estruturas de apoio à velhice, ou uma velhice que seja digna, pobreza, as questões das pensões, que é uma época, estamos a falar de 1976, em que muitas destas pessoas não são abrangidas por um sistema de pensões. Problema também dos retornados, cerca de 650 mil que existiam na altura, sem trabalho, sem habitação. Eram problemas que vinham muito evidenciados na revista. Depois também é interessante a importância que eles dão ao povo cigano, que seria uma nova consciência que não existiria até à data, e começa a ser bastante referenciada nesta revista. As questões laborais, a vida dos emigrantes, há várias reportagens de imigração no Canadá, imigração em França, também dos próprios trabalhadores, podemos chamar cristãos, especialmente através do movimento mundial dos trabalhadores cristãos. As questões da saúde, há uma grande defesa da criação do Serviço Nacional de Saúde. Depois, aqueles que são problemas sociais, como o alcoolismo, a toxicodependência, as questões dos deficientes das Forças Armadas estavam um pouco esquecidos. São tudo lutas que no Atos têm um grande enfoque. Em relação ao ultramar, é curioso haver muito poucas referências. Encontrei os textos do Bispo de Nampula, do Dom Manuel Vieira Pinto, Como Ser Cristão na Revolução Socialista, que será a única referência que eu encontrei às antigas províncias que já eram territórios independentes nesta altura. Em relação ao Libertar, é uma revista que nasce logo após o 25 de Abril, o primeiro número é de agosto de 1974, e é editado por um grupo de base de Justiça e Paz, de cristãos de base, e tem como diretor o José Augusto Neto. Nesta revista é curioso
o posicionamento de cariz anticapitalista, claramente socialista, com um discurso de apelo ao marxismo, ao comunismo, em que é evidenciado o facto de os católicos não serem contra o comunismo, mas que devem estar juntos na luta pelo socialismo. E em que a grande clivagem existente, que será social, é assim de classes, de ricos e de pobres, aqueles que exploram e os que são oprimidos e submetidos. Esse é o grande discurso desta revista. Tem também um grande enfoque naquelas que são as questões dos direitos do trabalho e da exploração, sempre dentro da mesma dinâmica que será a luta de classes, dos opressores contra os submetidos. Esta revista é muito mais politizada. Há uma grande apologética à unidade sindical, sempre em busca de um discurso baseado na teologia da libertação, e onde há uma grande apologia a uma nova igreja. Uma igreja deve ter uma nova maneira de ser. Encontrei também extremamente interessante as campanhas sobre vários artigos sobre as campanhas da alfabetização da fé, de equipas de evangelização, do ISET. Também as críticas à Igreja durante o verão quente e o prego, sempre contra o episcopado, aquilo que eles chamam os bispos, que se insurgem-se contra esse apoio que chamam de contra-revolucionário da Igreja a uma campanha de oposição à revolução, como eles definem, e os ataques aos centros de trabalho do Partido Comunista também são largamente criticados e atacados, e há dentro desta época um grande extremar do discurso depois de setembro, outubro, entra novamente num apaziguar e num maior enfoque naquilo que são as questões sociais. É muito curioso o acompanhamento que eles dão ao caso da Rádio Renascença e a crítica que eles fazem à Rádio Renascença do Porto, que continua a emitir ao serviço do episcopado, dos bispos, como eles criticam. Depois, também o cariz anticolonialista das suas publicações. Há grande parte do discurso da revista especialmente no caso de Moçambique, não tanto no de Angola, mas há uma grande proximidade de Moçambique, vários cristãos de Moçambique que escrevem, várias reportagens e uma espécie de idolatração a Samora Machel. Enquanto no caso de Angola está também um claro apoio ao MPLA e uma crítica aos restantes movimentos. Eles criticam a UNITA por ser um movimento criado pelo Estado Novo, dizem eles, criticam a UPA, a FNLA, que será um movimento criticado pelos Estados Unidos, e há uma apologia no enfoque no Agostinho Neto, praticamente dentro de todas as revistas, embora no caso do Samora Machel seja mais evidente. Também sempre um pequeno artigo, uma pequena coluna sobre as questões internacionais, daquilo que se passa nos países ibero-americanos, mas especialmente no Chile. Várias entrevistas, várias reportagens sobre as questões do Chile. E um bom exemplo do posicionamento é uma apologia que se faz também à Revolução Cultural na China, e aquilo que é a libertação da mulher na China. Será um bom exemplo do posicionamento que a revista tem. É essencialmente. Obrigado.